Oi, gente. Vamos lá. Vamos fazer nossa linha de ondas hoje para fechar essa parte do assunto que eu já te falei. Eu acho que vai vir uma questão de ondas esse ano na Naval. Porque a do ano passado, que veio, foi anulada. E foi anulada de uma forma que eles não gostaram muito, mas eles não tinham jeito. Eles colocaram uma coisa que não deveriam colocar. Então, eles já vêm colocar essa questão esse ano, já colocando de forma coerente. Então, a gente está contando com ela. Tá? Olha só, eu vou colocar vocês no chat aqui, mas na realidade, tá? Deixa eu colocar essa aqui, nessa tela, ver se eu consigo. Eu vou utilizando aqui. Diz um negócio para mim. Vocês conseguem falar comigo via microfone? Cauã? Consigo. Repara, nenhum problema. Tá? Vocês podem me interromper, vocês podem conversar comigo. Vamos tentar fazer a aula o mais normal possível. Tá? Assim, como vocês me perguntam, pode entrar e me chamar e tal, eu estou aí. O chat está, de alguma forma, cortando um pouquinho a minha tela. Tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse chat daqui agora. Tá? Deixa eu ver. Eu vou deixar a tela inteira para eu poder brincar com vocês aqui. Agora, qualquer coisa, me dá um toque, me avisa que eu entro no chat, olho o que você está postando, ou você fala comigo que eu consigo te responder daqui. Então, vamos lá. Vamos repassar um pouquinho nas nossas ondas e começar. Olha bem, quando nós conversamos aí a primeira vez sobre isso, eu te falei o seguinte, onda não transporta matéria, onda transporta energia, transporta vibração. Matéria só vibra quando a onda passa, mas ela não se propaga com a onda. Muito bem. Outra coisa importante, ondas mecânicas precisam do meio para se propagar. Aula já dada entre nós. Ondas eletromagnéticas não precisam do meio para se propagar. Tá? Repara, os elementos principais de uma onda. Os elementos principais de uma onda, tá? E você tem que estar atento para eles. Repara o negócio. Tem minha regra, está aqui. Olha, a onda dela se propagando, você pensa no seguinte: a vibração é a subida e a descida. É toda ela, a vibração completa. Então, repara, só isso aqui seria meia onda. A onda inteira tem que ter a subida e a descida. Isso aqui representa uma vibração completa, tá? No tempo de um período, tá? Correto? E essa distância aqui, ó, tem um nome especial. Ela se chama de comprimento de onda. Comprimento de onda, o lambda. Tá? Ela pode estar assim, ó, entre dois, tá? Entre dois harmônicos como esse, ou pode ser vista assim, ó, entre duas cristas consecutivas, em cima, ou entre dois vales consecutivos. Tudo isso aqui é a distância que a onda percorre no tempo de uma vibração completa. Isso aqui se chama de lambda. Tá? Repara, a velocidade de uma onda é algo que depende do meio. A onda só muda de velocidade se mudar de meio. Se estiver no mesmo meio, a onda é constante. Como foi constante? É calculável. Delta S sobre delta T, lembra disso? Tá? Se eu usar como comprimento o que a onda andou num período, que é o lambda, o tempo é o tempo de um período. Então, C igual a lambda sobre T. Mas acontece que o período é
o inverso da frequência em hertz da onda. Resultado fica assim, V igual a lambda sobre 1 sobre F. Você tem que diz e conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. O F sobe. Vai vir a principal relação que a gente vai ter que usar aqui. V igual a lambda F. F é a frequência, é o número de vibrações por segundo, que nós já conversamos sobre isso. Lambda é esse comprimento. E V, a velocidade da onda. Olha só, muito provavelmente, você vai ver algum estilo de questão ligado a essa relação aqui. Vez de propagação, comprimento de onda e frequência. E isso é o principal em relação às questões de ondas que pode acontecer para o colégio naval. Tá? Lógico que onda é muito mais do que isso. A gente pode deixar para você a seguinte colocação. Entendendo isso aqui, você mata as questões. Então, acompanha comigo. O que é a frequência? A onda vibra. Se ela vibrar 2 vezes por segundo, são 2 Hz. 10 vezes por segundo, 10 Hz. De frequência é o número de vibrações que ele executa por segundo. O comprimento de onda é quanto ela anda em um período do tempo de uma vibração completa. E aqui é a velocidade de propagação. Seja onda mecânica, seja onda eletromagnética, isso aqui funciona o tempo todo. Tá? E, basicamente, é em cima disso que a gente vai ter as coisas principais, fora um detalhe ou outro teórico. Por exemplo, som é onda o quê? Mecânica. Som é onda mecânica. Som precisa de meio para se propagar. Som não se propaga no vácuo. Lembra disso? Quem se propaga no vácuo é luz. Luz é onda eletromagnética. Luz se propaga no vácuo. Som não. Certo? Então, repara, sobre esses aspectos, sobre a teoria que a gente botou para vocês aí, e na aula que a gente fez anterior, eu estou tentando lembrar para você a aula já feita. Então, repare, o básico tem que ficar na tua cabeça. E a gente vai fazer um monte de exercício para te mostrar como é que pode cair. Então, vamos lembrar. Falou de som. Não se propaga no vácuo. Quando as naves lá nas estrelas e tal, explodem no vácuo, faz aquele barulhão, é um erro danado. Não tem barulho nenhum. Porque o som precisa de partículas para uma bater na outra e se transmitir. Sem isso, não tem propagação de som. Agora, tem de onda eletromagnética, tem de luz, de ondas de TV, ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Tá? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Lembrando a você como é que isso funciona e vamos te mostrar como é que é basicamente o exercício. E dentro do exercício, claramente vai haver alguma coisa que você precisa saber como é que é, precisa lembrar como é que é e tal. E a gente vai te lembrando dentro do exercício e recolocando para você poder, tá, chegar junto. Tá? Repara, aqui está dizendo, eu acho que o chat tem uma mensagem. Deixa eu ver. Boa noite, não esqueça de preencher a lista, tá bom? Tá? Então, vamos na boa. Depois eu volto para ele. Vamos lá. Coloca para mim aí o primeiro exercício. A gente lê, quando acabar de ler, volta para a minha tela. Vamos lá? Não sei se é a Amanda ou se é a Isa. Coloca o exercício para mim. Nós estamos com problemas hoje de comunicação. Alô, alô? Amanda? Isa? Vamos para o exercício? Vamos. Só um minutinho que eu vou pôr.
Vocês têm um exercício aí na folha de vocês, né? Só preciso ler junto. Então, bota na tela grande para mim. Obrigado. Isso. Vamos lá. E aí, crianças, qualquer coisa, fala comigo. Questão 1. O ouvido humano consegue ouvir sons aproximadamente, vai vir uma faixa de frequência. Olha só. Vou tentar fazer um negócio aqui. Isso. Repare, uma faixa de frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. Lembra? A parte de menor frequência, som grave. A parte de maior frequência, som agudo. Som grave, som de marcha fúnebre, som, sei lá, de voz de locutor do Jornal Nacional, do Cid Moreira, isso é fantástico, isso é som grave. Som agudo, som da voz do Ney Mato Grosso, mais frequência, menos frequência. Então vamos lá. Está escrito aí o seguinte: o ouvido humano consegue captar de 20 Hz até 20.000 Hz. Então, vamos à luta. Muito bem. Considere que o som se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo. Olha lá, deu V e deu F. Tá? Velocidade de 340 metros por segundo. Tá? Muito bem. Qual o comprimento de onda? Qual o lambda? Tá? Do som mais grave. Lambda do som mais grave que pode ser captado pelo ouvido humano no ar. Repara, cuidada a velocidade do som no ar. 340 metros por segundo. A mínima frequência e a máxima frequência. Ele pediu mais grave, 20 Hz. Portanto, vamos utilizar pela primeira vez a famosa V igual a lambda F. Ele pediu o valor do lambda, do comprimento de onda. Tranquilo? Velocidade. 340. Lambda eu quero. E a frequência mais grave, a frequência menor do som mais grave, vale 20. Portanto, contigo 0 com 0, 34 sobre 2. Resposta: 17 metros, letra D de dado. Questão que tem chance de cair. O que tu acha? Tranquila? Pode falar comigo, pode dizer uma coisa. Tá? Facilzinho? Pediu o lambda, dei o V e dei o F. A frequência, você tinha que saber que o mais grave, o som mais grave é o de menor frequência e o mais agudo de maior frequência. Certo, gente? Hã? Deixa eu botar aqui no chat para ver quem falou alguma coisa comigo. Não, está tudo bem. Vamos lá? Vou seguir, então. Tá? Questão 2. Só vai um pouquinho para mim. Isso. Não, foi demais. Vamos lá. Uma emissora de rádio. Calma agora. Onda de rádio é onda eletromagnética. Onda de rádio, de TV, luz, tudo isso é onda eletromagnética. Tá? Ele vai falar do som, vai falar da luz, para poder te enrolar. Mas onda de rádio, onda de TV, onda eletromagnética. Deixa eu colocar aqui, tirar esse aqui que a gente já fez. Para poder fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, cadê isso? Está aqui. Uma emissora de rádio FM, tá? Opera na frequência de, cuidado, hein? Dependendo da banca, não dá isso aqui. Megahertz.
megahertz. Crianças, mega é 10 a sexta. Mega é 10 a sexta. Portanto, é para cá. 100 megahertz. Como aqui tem 2 zeros, ó, 10 a oitava hertz. Essa é a frequência em hertz tá, colocada nessa estação de rádio. 100 mega. Tá? Tudo bem. Calcule o comprimento de onda. É o lambda de novo. É o lambda. Tá? Dessa emissora no ar. Aí ele dá o V do som e o V da luz. Essa onda é onda eletromagnética. E onda eletromagnética é tipo luz. Onda de rádio, de TV, onda de infravermelho, onda de ultravioleta, onda de qualquer cor, tudo isso é onda eletromagnética. Qual é a velocidade dela no ar? É o famoso 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Foi dado aí. Foi dado aí. Agora sai aqui da minha coisa. Vou ver. Cuidado aí, até 18 metros por segundo. Portanto, calcule o lambda. Crianças, de novo. V igual a lambda S. Vai dominar nossa aula hoje. Tá? Velocidade. 3 vezes 10 a oitava. Comprimento de onda, é o que a gente está pedindo. Frequência. 100 mega. 10 a quadrada, 10 a sexta. 10 a oitava. Então, só um instantinho. Corta, corta. Comprimento de onda. 3 metros. 3 metros. Cadê a letra? Letra D de dado. Fácil. Tá? Mas, se você não sabe o que fazer. Tá? Nota que a gente lê o V do som e o V da luz para poder pegar. Onda eletromagnética é tipo onda luminosa. Que é a velocidade? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Não é do som. Tá bom? Ah, mas é rádio. Gente, a onda de rádio vem para você com uma onda eletromagnética. Rápido a dessa. Você imagina se o cara está irradiando alguma coisa, está irradiando um jogo no Maracanã. Para começar, ele não pode acreditar de lá e você escutar aqui, não é som? Mesmo que fosse uma coisa incrível, essa velocidade, essa 340, é muito pouco para essa viagem do Maracanã até aqui, por exemplo, ia levar um tempão. Tá? Por exemplo, se fosse num jogo Brasil e Alemanha, quando o cara gritasse o gol e chegasse em posição, já estava 3 a 0. Tá? Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Pintou aqui. Cauã, não entendi. Cauã, você pode me dizer o que você não entendeu? Conta para mim. Você puder falar comigo. Se não, eu repito só. Vem, Cauã. Ao final do cálculo? Ah, tranquilo, Cauã. Aqui. Aqui, ó. Deixa eu repetir para você. Ó. Eu estou usando, mais uma vez, o famoso V igual a lambda E. A velocidade é da onda eletromagnética. É 3 vezes 10 a oitava. O lambda eu estou querendo. Tá? E a frequência, ele deu? É 10 a oitava? Ora, posso fazer para baixo? Corta com 10 a oitava. Sobrou 3 metros. Letra, sei lá qual aqui. Toda hora sai o meu aqui. Nossa Senhora. Aí. Letra de dados. Tranquilinho? Belezinha? Isso mesmo. Então, já foi mais uma. Tá? Vamos à próxima. Vamos à próxima. Bota aí para mim. Isso.
Questão 3. E a coisa vai em cima desse negócio o tempo todo ainda do V igual a lambda F. Uma fonte, cuidado para ver que tipo de onda é. Tá? Uma fonte de frequência constante produz ondas circulares, tipo aquelas ondas na superfície da água. Tá? Na superfície da água. A onda produzida se propaga com 1,6 centímetros por segundo. Deu a velocidade. Tá? Muito bem. E a distância entre duas cristas, tá? A distância entre duas cristas consecutivas é de 3,2 centímetros. Distâncias em duas cristas. Muito bem. A partir das informações apresentadas, é correto afirmar que a frequência em hertz e o período da onda valem. Vamos lá. Olha só. Está falando de ondas circulares na superfície do meio líquido? Alguma coisa mais ou menos assim. Aqui. Suponha que você está batendo na superfície da água e realizando ondas desse jeito. Tá? Tudo bem? Repara, ele diz que a velocidade de propagação dessas ondas, tá? Que saem daqui, ó, e vão se espalhando, vale 1,6 centímetros por segundo. E que a distância entre duas cristas consecutivas vale 3,2 metros. Aqui, ó. 3,2 metros. Se você olhar isso aqui de lado, você vai ver as ondas se propagando e a distância entre duas cristas consecutivas. O que é isso? É o lambda. Uma crista. Distância de duas cristas é o lambda. Então ele deu a velocidade e deu o lambda. E pediu a frequência. Tá? Vamos lá. Apesar das informações apresentadas, ele pede primeiro a frequência. Vamos nessa. V igual a lambda F. Velocidade. 1,6. Comprimento de onda. 3,2. 3 centímetros? Tá tudo certo. Eu quero a frequência. Ora, quem é essa frequência? 1,6 sobre 3,2. Tá? Isso vai dar meio e 1,6 sobre 3,2 meio hertz. Essa é a frequência. Só que ele pediu, além da frequência, o período. Você tem que lembrar que o período é o inverso da o quê? Frequência. Período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período, claro. Portanto, 1 sobre meio. 1 sobre meio, 2. É tempo, segundos. Você vai ficar meio hertz em 2 segundos. Meio hertz em 2 segundos, letra C. E de novo, tá? E de novo, V igual a lambda F atuando para você, tá? Numa questão que provavelmente virá assim, desistindo na prova. Como é que tá, gente? Conta para mim. Tá fácil? 3 micoses dando 2 e pedindo uma. Como é que tá? Pode falar comigo aí. Tudo bem? Tá. Vamos maluco. Questão 4.
olha só, não é essas formas, até agora é uma só, na boa, uma só. É só o V com a lambda F. E você entender como é que ele funciona. Mas, repare, e também que a frequência é o inverso do período, mas nada de fantasmagórico, não. Vamos usar várias vezes até você pegar o jeitinho. Tá? Questão 4. Um militar embarcado em uma lancha da Marinha. Olha só, a física é sempre assim. A gente ainda mais para cá, porque eu não estou me vendo direito aqui. Olha só, a física ela vai colocar sempre uma situação. Uma situação para você tá, olhar e interpretar através das leituras da física. É ler com calma, viajar junto com a questão e chegar junto nela. Olha aqui. O militar embarcado em uma lancha da Marinha, atracada a um cais, tá? Contou 20 ondas, 20 pequenas ondas, que passaram pelo cais em 1 minuto. 20 vibrações em 1 minuto. É para dar a frequência. Só que a frequência é por segundo, mas a gente passa 20 vibrações em 1 minuto. Ponto. Admite-se que a periodicidade do movimento ondulatório foi constante. Ele tem uma frequência constante. E são 20 ondas por minuto. Muito bem. Como é que é? Determine a frequência aproximada dessas ondas. Olha, essa questão caiu em prova. Ridícula, mas caiu em prova. Determine a frequência dessas ondas e marque a opção correta. Gente, o único problema é o seguinte, é que Hertz não é minuto, Hertz é para segundo. Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Apagando isso aqui. O que é frequência? O que é frequência? Frequência é número de vibrações em cada segundo. E aí, ele está dizendo que ele estava contando as ondas, ele contou 20 vibrações, 20 ondas em 1 minuto. É só passar para segundo. Tá? Repara. Frequência. Número de vibrações por segundo. A questão diz, ele contou 20 vibrações em 1 minuto, e são 60 segundos. Isso vai dar terço. Essa frequência dá algo aproximado de 0,33 Hz. Um terço. Tá? Então, letra 3 bola. Fácil. Desde que você saiba o que é frequência. Frequência, número de vezes que a coisa acontece, que a vibração acontece no tempo. Tá? Então, resolvida essa também. Olha só. Essa aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Uma onda, uma corda homogênea, está inicialmente em repouso, tá? Na horizontal. E tem sua extremidade esquerda presa numa parede. Tudo bem. Em um dado instante, sua extremidade direita é posta a oscilar. Alguém oscila para poder propagar uma onda ali no sistema. Tá? Muito bem. E em 2 segundos, após o início das oscilações, o perfil da onda mostrada na figura está ali, ó. Então, repara. Cuidado, porque o desenho é importante. Ele diz que depois de 2 segundos, a onda que se formou é essa aqui, ó. Uma vibração?
completa, duas vibrações completas e mais metade de uma. Acompanha. Essa é a onda formada. Tá? Ela está formada num tempo de 2 segundos. Repara, tem uma coisa acontecendo que está me incomodando. Que é, o meu desenho está correto, mas a minha câmera está torta. Deixa eu consigo colocar no lugar. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Vamos lá. Acompanha. Ele diz que isso aqui se forma em 2 segundos. Tempo para formar isso aqui? 2 segundos. Beleza. Tá? Tem mais uma coisa dada aí, que é o comprimento. E esse comprimento, de propósito, foi feito para encher um pouquinho a paciência também. Ó, esse comprimento aqui foi dado. Esse. Ele diz que vale 4,2. Totalidade? Metros. Muito bem. E essa onda foi formada num tempo de 2 segundos. A pedida é: qual o vez de propagação dessa onda? Bom, tem a dúvida. Vamos nós pro V igual a lambda S de novo. Devagar. Quem é a frequência? A frequência é um número de vibrações por segundo. Quantas vibrações tem aqui? Como é que se conta as vibrações? Sempre aos pares. Tem que ter a subida e a descida para fazer a vibração completa. Isso aqui, ó. Só a parte de cima não conta, tem que contar de cima e de baixo. Então, aqui, ó. Aqui tem uma vibração completa. Aqui, mais uma. Aqui, mais meia. Ou seja, são 2 vibrações e meia. Deixa eu ver um negócio aqui. Tirar isso aqui da frente do chat, que vai... Ah, meu Deus, saiu. Vou voltar. Isso. Espera aí. Pronto, pronto. Vai dar tudo certo. Tá? Tem um probleminha aqui, mas já resolveu. Tá? Então vamos lá. Acompanha comigo o seguinte. Tem que aprender a contar isso aqui. A vibração completa não é um morrinho só desse, são 2. Tá aqui, ó. Uma vibração, 2 e meia. Ou seja, 2 vibrações e meia, tempo de 2 segundos. Tá? Você pode deixar assim. Agora, talvez seja melhor, multiplique em cima e embaixo por 2. Vai ficar 5 quartos. 5 quartos é melhor de trabalhar. Tá? Melhor de trabalhar. Ou então, 1,25. Que é 5 quartos. Tudo bem, gente? Frequência. Uma vibração, 2 e meia. Cada par forma uma vibração completa. Então, 1, 2 e meia.
em 2 segundos. Frequência, tá aqui. Agora, eu preciso do lambda, porque ele quer a velocidade. Cuidado, o lambda é esse pedaço aqui, da vibração completa. Esse pedaço aqui, uma vibração completa, ó, essa distância é o lambda. Como ele deu aquele ali, ó, com 3 pedaços, você concorda comigo o seguinte, tá? Isso tudo é 4,2. O que é o lambda? O lambda é 2/3 de 4,2. Vê se vai. Aqui tem 3 pedaços. 2 pedaços desse formam um lambda, a vibração completa. Portanto, se isso tudo é 4,2, o lambda é 2/3 de 4,2. Foi? Se está certo, direitinho assim, tá? Onde vai dar esse lambda? Vamos lá. 8,4 dividido por 3. Tá? Essa divisão tá legal? 8,4 por 3? Vamos ver. Cadê aqui a brincadeira? Vamos. Pronto. Ele vai dar 2,8 metros. Dá para ver? Tá. 2,8 metros. De novo, gente. Frequência. Uma vibração, 2 vibrações e meia. Em 2 segundos. 2,5 por 2. 2 vibrações por segundo. 5 quartos. 1,25 Hz. Lambda. 3 pedaços desse formam um lambda e meio. Ou seja, um lambda são 2 pedaços. Se os 3 pedaços valem 4,2, o lambda é 2/3 disso tudo. 2/3 de 4,2, 2,8. Então, agora para fechar. Quem é a velocidade de propagação? Lambda, 2,8. Frequência, 1,25. Faz a conta com calma. 2,8 vezes 1,25. Igual. Velocidade. 3,5 metros por segundo. Tá? Que estaria em que letra? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar lá. Sobe. Isso. Cá. 3,5 metros por segundo. Letra D, de dromedário. E aí, gente? Como é que tá? Difícil, fácil, mais ou menos? Como é que tá? Deu para chegar? Beleza? Então tá. O tempo todo, obrigado, Raíssa. O tempo todo no diacho do V e do arame da F. É só saber as formas que fica fácil. É isso aí, é isso aí. Tá? Não tem problema. Não, e vamos fazer o seguinte. Você vai ver. Vai ter uma dessa na prova. Tá? A gente está fazendo questão de fazer essa parte de ondas que quando a gente não faz. Por quê? Porque o ano passado veio uma questão que eles colocaram uma coisa de interferência que não podiam colocar, que estava fora do programa. E eles foram obrigados a anular. Quando eles fazem isso, no outro ano volta a questão para poder cair de forma coerente. Então, a gente pode quase que dizer para você, vai estar lá. Tá? Então, vamos lá. Sexta questão. Vamos junto. Fazendo um monte.
O som produzido, boa. O som produzido pelas sirenes dispostas nas ambulâncias é geralmente mais agudo, tá? De maior frequência, que o som das sirenes das viaturas de polícia. Ah, sei lá, deve ser. A ambulância faz um som mais agudo, de maior frequência, e a polícia de menor frequência. Tudo bem. Essa alteração é importante e pode ser um grande diferencial no salvamento de vítimas. Vamos ver por quê. Considere que a onda sonora... E lá vem. Repara, fala um monte de blá, 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 o uísque é cheio, isso aqui. Para depois a questão não tem nada a ver com nada. Tá? Desculpa. Vamos lá. Considere que a onda sonora de uma sirene tem comprimento de onda de 20 centímetros. Deu lambda. Deu lambda. Nesse caso, sabendo-se que o V do som no ar é de 340, deu um lambda e deu um V. Vai pedir qual será o F. Vamos nós, pela sexta vez, tentando fazer você guardar isso de qualquer maneira. Vou deixar o V igual a lambda da F escrito aí, porque essa é a nossa aposta. Que você vai ter uma questão dessa na prova, vai pegar, vai ler e vai acertar. Para poder comemorar a sua passagem para essa escola. Olha, gente, vocês sabem, cara, a escola naval é importante a peça. Todo mundo quer passar para isso. A disputa é grande. Tudo bem. A disputa é grande. Mas, vamos dizer assim, a falta de competência é grande também. Tem muita gente que se inscreve e, ao invés de estar, por exemplo, numa sexta-feira, a essa hora, como você, tentando aprender, tentando estudar, tentando chegar, não. Está jogando tudo pro alto. E espera um milagre. Vai ter que esperar muito. Porque não vai acontecer assim. Ficar do céu é chuva. Repara, quando você está fazendo essas coisas, você está pegando o jeitinho de fazer e chegando lá, isso tem retorno. Sempre tem retorno. Tá? A gente vai fazer isso, tá? E vamos comemorar aqui a ida para vocês de uma escola em que você, primeiro, já ganha para ser aluno. Segundo, me parece que, não sei se eles mudaram isso, mas já conta com o tempo de marinha, com o tempo de aposentadoria, o teu colégio, tá? De ensino médio. Terceiro, tu vai ter acesso direto à faculdade, que é a escola naval depois, tá? Por dentro do colégio naval, que é muito mais fácil de entrar do que pegando as poucas vagas que ficam para quem vem direto para a escola depois. Então, tudo isso é uma vantagem. Fora que é uma carreira, né? Que tem. Você vai crescendo, isso vai melhorando a que você vê. E daqui um detalhe, você se desliga quando você, entre aspas, se aposenta com o topo do teu salário. Repara, tudo isso é uma garantia de vida. Então, repara, vale a pena persistir. Tá? Olha só, eu não sei a idade de vocês, mas existe a idade limite para naval. Enquanto você não tiver nessa idade limite, você tem que, se você quer isso, você tem que perseverar, você quer dentro. Você tem, repara, não importa que você vai ser almirante ou vai ser um capitão de mar e guerra aos 35, aos 36 ou aos 37, o importante é que você vai ser. Então, o que acontece? Pisa firme nesse troço. Vai com vontade. Porque
O máximo que pode acontecer é você chegar perto, tá? Você se preparar. Esse ano que deu para preparar, aí não deu. Suponha, não deu. Você se armou para na próxima, está pronto para arrebentar. Já começa fazendo exercício de tudo o tempo todo. Tá? O que acontece? Pelo menos você está num concurso, o concurso é para isso, é para você, tá? Estar disputando e procurar em que tempo você entra. Mas que você vai entrar, vai, é só você o quê? Insistir. Tá? Insiste porque vale a pena. Então vamos lá. Olha aí. Que coisa chata isso aqui. Questão 7. A sétima questão aqui, ligada a esse lance de V igual a lambda F. Tá? Questão 7. Boa. Estamos ficando práticos. Legal. Uma onda é produzida numa corda, de modo que a velocidade de propagação vale 5 metros por segundo. Velocidade de propagação da corda. 5 metros por segundo da onda. Sabe-se que a distância entre dois nós. Olha para cá. Está fazendo a vibração numa corda. E ela está produzindo algo assim, que fica subindo e descendo. Eu até mostrei isso, eu não fui lá fazer com vocês. Agora, acho que eu não tenho nada para fazer aqui isso. Uma pena. Mas está vibrando isso aqui, ó. Esses pontos aqui, que ficam fixos, coisa está vibrando, a gente chama de nó. E o ponto central ali, ó, da vibração, esse aqui, e pode ser qualquer um desses. Frente. A onda tem aqui os nós. Ele falou, todos os nós vai haver, eu vou olhar aqui. Então, sabe-se que a distância entre dois nós, ele deu a distância entre dois nós. É 5 milímetros. Aí, ó, um nó e outro nó consecutivo. Distância, 5 milímetros. Tudo bem. E a velocidade da onda é de 5 metros por segundo. Tá? Muito bem. Você pode pedir a frequência, né? Vamos lá. Acompanha. Considerando as informações, tá? E que é o período da onda. Olha, o que você faz? Calcula a frequência e inverte. Tudo bem? Calcula a frequência e o período é inverso da frequência. Vamos junto. Ele diz que o V da onda vale 5. E que a distância entre dois nós vale 5 milímetros. Crianças, isso aqui, lembra? Só uma subida. Ó, isso aqui é um lambda ou é metade de um lambda? Essa distância entre dois nós. Isso é metade do lambda. O lambda inteiro tem que ter, a gente falei algumas vezes hoje, a subida e a descida. Ou seja, o lambda equivale a 2 harmônicos vezes 2. Tá? E a gente deu a distância entre esses dois pontos. Se isso aqui é 5 milímetros, isso aqui é lambda sobre 2. Ou seja, quem é o nosso amigo lambda? 2 vezes 5, 10 milímetros.
milímetros. Isso é uma. Muito bem. A velocidade é 5 metros por segundo. Ó, vou até olhar se é metro por segundo mesmo, que foi dado. E, portanto, não posso deixar isso assim. Isso se chama salada de unidade. Não pode fazer isso, não. Tem que ficar tudo em metro, tudo em milímetro. É você que sabe. Tá? Agora, uma coisa é certa. Misturar metro com milímetro não dá. Muito bem. Ou você passa de metro para milímetro, ou passa de milímetro para o quê? Metro. Uma coisa ou outra. Por exemplo, o que significa 5 metros? Para passar para milímetro. Metro. Vamos lá. Decímetro, centímetro, milímetro. 5 metros equivale a 5.000 milímetros. Aqui, você tem que voltar 10 milímetros. Vamos voltar para metro. 3 casas. 1, 2, 3. 0,010. Você que sabe. Ah, você prefere assim, né? Então, essa velocidade aqui vai ficar 5 metros. 5.000 milímetros por segundo. Passei de metro para milímetro. Agora estou com as duas feitas bonitinho. Muito bem. Que é a pedida da questão. Calcule a frequência. Vamos lá, gente. A velocidade, 5.000. Comprimento de onda, 10 milímetros. Eu quero a frequência. Corta, 500 Hz. Vamos usar o V igual a lambda F, usar o V igual a lambda F e usar a passagem de metro para milímetro. Você não pode fazer essa brincadeira de jeito errado. Tá? Tem que fazer com a mesma unidade. Misturar metro com milímetro e fazer bife com molho de camarão. Não vai ficar certo, não. Vai ficar ruim. Tá bom? E aí, fizemos mais uma de V igual a lambda F. Agora, vai pintar aqui um pedacinho, tá? Que é sobre as qualidades fisiológicas do som. Tá? Isso aqui não tem nada de muito fantástico. Só que você precisa entender esse troço de forma a conseguir não errar essas questões que são teóricas. Ricardo, Eu. licença, faltou fazer a número 6. Pulou a 6. Eu pulei a 6? Deixa eu voltar aqui. Avisaram aqui no chat. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Ah, tá. Me olhei. Vamos ver a 6. 6. O som produzido pelas sirenes dispostas nas ambulâncias. Ué, o que eu fiz? Eu passei para a próxima? Eu achei que ia ler isso aqui, eu acho. Ah, só um instantinho. Eu nem acabei a questão 7 também, porque ele pediu um período, mas nós vamos acabar. Vamos desenrolar isso aqui. A 6 primeiro. Vamos lá. Os sons das sirenes, então, são mais agudos do que a polícia. Vamos lá. Considere que a onda sonora da sirene tem lambda de 20 centímetros. Questão 6. Considere que a onda sonora da sirene tenha comprimento de 20 centímetros. E vento sonoro 340. Qual é a frequência? Vamos à luta. Agora, antes, essa questão 7 que eu estava falando,
Ele pediu o período, né? O período. Eu calculei a frequência. Ele pediu o período é o inverso da frequência. Vai ficar 1 sobre 500. Deixa eu ver qual é a brincadeira aqui. 1 sobre 500. 1 quinto dá 0,2. 2 zeros embaixo. Sobe com 10 a menos 2. Vê se você vai me acompanhando. 0,2 vezes 10 a menos 2 vai dar 2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é um prefixo mili, de milímetro, mili, dividido por 1000. Portanto, isso aqui vai dar 2 milissegundos. 2 milissegundos, outra vez de bola. Se você preferir, eu posso fazer diferente. Aqui. Dá no mesmo, é só arrumar matemática. Repara, eu quero o período. Ele é 1 sobre a frequência. E a frequência deu 500. Multiplica em cima e embaixo com 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 500, 1000. 2 sobre 1000. Pronto. 2 sobre 1000. 2 vezes 10 a menos 3. Isso é 0,002. Ó, 1, 2, 3 casas. 2 milissegundos. Tá certo, gente? Isso aqui morreu com a 7. Então vamos ver a 6 que a gente tinha pulado. Vamos ver a 6 aqui. Olha só. Então faz aquele negócio que a sirene da polícia é mais aguda, tem mais frequência do que a sirene da ambulância, ou vice-versa. Você acha da ambulância que é mais frequente? Agora, aí ele vai continuando, a coisa entra assim, ó. Fica assim. Consegue que a onda sonora da sirene tenha 20 centímetros, centímetros. Esse que é o detalhe. Nesse caso, a onda sonora às vezes vai dar metros por segundo. Qual é a frequência? 20 centímetros. Tem que passar para metro. Tá? Centímetro para metro são 2 casas. Ou seja, isso aqui vai dar 0,2 metro aqui, ó, centímetro. Decímetro, metro, 2 casas. Isso aqui, 100 metros. Agora está certo. 0,2. Muito bem. E a velocidade 340. A pedida é, calcule a frequência. Velocidade 340. Lambda. Tá? Ele deu 0,2 vezes a frequência. Veio a lambda F. Mais uma vez. Portanto, quem é a frequência? 340 dividido por 0,2. Dividido por 0,2, eu vou explicar para você. Vai ficar 1.500 mais 200, você não erra a conta, 1.700. 1.700 reais. Está aqui, ó. 1.700 reais. 1,7 quilo. Vai para cá. Quilo. 1.700 gramas. 1,7 quilograma. 1.700 reais.
1,7 kHz. Aí, 3 casas. Tá? Hertz. Decahertz, hectohertz, kilohertz. Tá aqui, ó. 1,7 quilo. 1.700. Letra C. Tá legal? Foi? Então, ó, tinha uma parte cortando aqui. Eu acho que já foi, né? Deu para ver, não deu? Ah, tá, obrigado, tá certo. Então, vamos lá. Essas 7 já foram. Agora, tem um negócio que é mais teórico, tá? Que são qualidades fisiológicas do som que você tem que saber, porque eles perguntam esse tipo de coisa na prova. É o seguinte. Aliás, tem uma coisa aqui que é chata dessa. Me manda na tela agora, grande, para vocês conversar. Obrigado, obrigado. Olha só. O som, ele pode ter um grande volume, né? Volume, tipo, sei lá, Furacão 2000, coisas assim, tá? Esses bastidores malucos, que estouram os conflitos das pessoas, tá? Ele pode ter um grande ou um pequeno volume, o que não tem nada a ver com o grave com o agudo, porque o grave e o agudo não é questão de intensidade, é questão de vibrar com mais ou com menos frequência. O problema é que tem um nome aqui que não é nada legal. E toda vez que cai, pega muita gente. Tá? Som grave, som agudo. Som de alta frequência e de baixa frequência. Que nome tem isso na física? Crianças, não fiquem tristes. Mas o nome é altura. A altura de uma onda sonora não é volume. Essa ela é mais grave ou mais do que aguda. Um som alto é um som fino, é um som daquele de, sei lá, de solo de rock pauleira, sei lá, de alguma coisa que imita som, sei lá, agudo. Eu não sei mais tocar isso aqui. Eu toco violão, isso aqui não toco. Ó, na realidade, você toca as cordas de baixo do violão, ou toca no braço do violão, mais para cá. O som é mais agudo. É um som que a gente diz que é mais alto. Se disser para um físico, toca mais alto aí, ele não vai aumentar o volume da vibração. Ele vai tocar mais agudo. Ao invés de tocar uma marcha fúnebre, vai tocar uma cantiga de ninar. O que é tocar mais alto? É tocar cantiga de ninar, neném, blim, 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 no piano, mão direita. Já um som mais baixo é grave. Não, 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 não. Ou seja, a altura do som não é volume. A altura é frequência. Se você disser para um físico, toca um som mais baixo, ele vai tocar a mão esquerda do piano, mas não vai se preocupar em diminuir o volume, porque a altura não é o volume, a altura é a frequência. Ou seja, repara, um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Então, falou de altura, não falou de volume. E o que é o volume?
E o volume? Nome da grandeza. Intensidade. Crianças, a intensidade é que te mostra o volume do som. Intensidade. Tá? Repara, a intensidade seria volume maior ou menor. Tá? O que eu chamo de mais alto, que não é aqui, é de mais intensidade. E tirei o volume de menor intensidade. Isso aqui é que é o volume. Intensidade. E uma coisa que já foi perguntada tantas vezes nessa prova, que é o seguinte: qual é a qualidade sonora que faz você discernir entre dois instrumentos? Tá? Entre o mesmo som ou uma mesma nota emitida por um piano ou por um saxofone, por uma flauta ou por um violão. Instrumentos diferentes, tá? Podem emitir a mesma frequência, o mesmo som, mas som em termos de frequência, mas você faz diferença entre eles. E essa diferença tem um nome. Esse nome é timbre. Repare, cada instrumento tem a sua forma ondulatória de emissão. E essa forma ondulatória faz com que você reconheça que o som vem de cordas, que o som vem de tubos sonoros, que o som vem de, sei lá, de batidas em placas. Tá? Cada instrumento tem o seu timbre. E você pode escutar a mesma nota dó, da mesma frequência, só que com um timbre diferente, quando são instrumentos o quê? Se o volume é maior, se você escuta arrebentando o seu ouvido, ele tem mais intensidade. E o que é alto e baixo? O que é altura? A altura é frequência. É mais agudo e mais o quê? Grave. Tenta guardar isso, gente. Tem aí, na teoria, um bate-papo sobre esse negócio, para você ler e lembrar. Mas, basicamente, o que eu estou te dizendo é que essas três qualidades sonoras, tá? Eles perguntam de forma teórica. Teórica. Tá? Vou fazer o seguinte, vamos olhar as próximas questões e ver se a gente consegue matar esse lance aí, ó, mostrando para você qual é a diferença entre uma coisa e outra. Agora, por favor, mais alto não é aumentar o volume. Mais alto é falar, sei lá, baixinho, tá? É ter aquele som mais agudo, tá? Que você facilmente identifica, aquele som que incomoda seus ouvidos, tá? Que enfim, isso é um som agudo, é um som alto. O som baixo é de menor frequência. Tá? Então, vamos lá? Vamos devagarzinho. 8. Vamos nessa? 8. Beleza. O som é uma propagação de uma onda mecânica. Longitudinal é porque ele vibra assim, ó, ele vibra junto com a propagação. Ao invés de vibrar assim, ele vibra junto com a propagação. Longitudinal, que se propaga apenas em meios materiais. Verdade, né? O som precisa de meio para se propagar. Muito bem. O som possui qualidades. Essas três eu te falei. Altura, intensidade e timbre. São qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente
as qualidades fisiológicas do som apresentadas a seguir, com as situações apresentadas logo abaixo. Então, repare. Número 1, intensidade. Número 2, timbre. Número 3, altura. Ele quer que você pegue as situações lá embaixo e coloque se é 1, 2 ou 3. Tá? Vamos nessa. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Quem não sabe isso aí, vai botar altura, né? E não é. Abaixar o volume, intensidade. Boa, isso. Segunda, diminuir uma voz aguda de uma mulher com a voz grave de um homem. 3, altura. Distinguir sons de mesma altura, quer dizer, de mesma frequência, de intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Vozes diferentes. Mesma frequência, mesmo volume, vozes diferentes. Timbre. Boa. Distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. De novo, né, gente? Instrumentos diferentes. Timbre. Isso. Até agora, vamos lá. Distinguir notas musicais emitidas por um mesmo violão. Distinguir notas musicais emitidas por um mesmo violão. Se é o mesmo violão, não é o timbre. Mas as notas diferentes, elas têm frequências o quê? Diferentes. E se a frequência diferente, é a altura, é 3. Como é que ficou essa ordem aí? Tá? É 1, né? 3, 2, 3, é isso? Qual é a resposta, gente? Vocês olham tudo de novo. Vamos lá. A primeira, abaixar o volume. Intensidade. 1. Começar por 1. Já ficamos só com A e B. 2. Distinguir uma voz aguda de uma mulher da voz grave de um homem. Essa é a altura. A altura é 3. 1, 3, já acabou. 1, 3, 2, 2, 3. É isso? Esse é certo. Isso. 1, 3, 2, 2, 3, letra B de bola. Questão 9. Olha, essas assim também podem cair, tá? Vamos ver. Questão 9. Uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi. E, em seguida, a que corresponde ao Sol. Mi e Sol. Tudo bem. Pode-se afirmar que serão ouvidos 2 sons diferentes. Porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm o que diferentes? Se são frequências o quê? Diferentes. Se uma é mais aguda, outra é mais o quê? Grave. Tá? São alturas diferentes, letra B de bola. Nada me garante que uma vai ser de volume maior que a outra. Não deve ser, é o mesmo instrumento. Tá? Amplitude tem a ver com
com o volume, com a intensidade. Quanto mais amplitude, mais arrebenta o seu ouvido. Tá? E não é isso que ele quer. Ele quer outra nota Mi, outra nota Sol, de frequências o quê? Diferentes. Então, é altura, letra B de bola. E 10. Quando alguém, no dia a dia, pede que você fale mais baixo, está se referindo erradamente a quê? Quando alguém pede que você fale mais baixo, ele não está pedindo para você falar mais grosso. Ele está pedindo para você baixar o volume. Tá? Ou seja, está se referindo erradamente à intensidade do som emitido. Só que ele deveria dizer assim, fale de forma menos intensa ou mais intensa. Ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar isso. Tá? Mas eu fale mais baixo, querendo que você diminua a intensidade, erradamente. Porque se você, ao pé da letra, tiver que falar mais baixo, você vai ter que falar mais grosso. Tem que falar com a frequência menor. Ah, correto. Isso que seria, fisicamente, falar mais baixo. Repara, essa questão, esse estilo de questão, tá? Enrola um bocado. Se as pessoas não sabem isso, não tem como dar jeito na questão. Repara, como é que já tem um tempinho? Eu me lembrei de uma questão agora, e já foi questão tantas vezes, tá? Em termos de provas da área de pré-militar e ensino médio e tal, que eu queria lembrar para você dessa questão, que não é bem do assunto exato de hoje, mas tem a ver com o som. Tá? Então, vai na tela grande aí, tipo. Uma questão que você já deve ter visto alguma vez acontecer, porque ela é muito comum. Gente, pensa bem. O que é eco? É reflexão de som. Eco é você emitir aqui em uma fonte. É emitir som. E esse som bater, por exemplo, numa parede e voltar. Você poderia escutar? Eco é ida e o quê? Volta de som. Tá? Existe uma questão famosa que eu quero que você conheça. É o seguinte. A questão diz assim, quer ver? Dois sons. Dois sons. Tá? Para serem distinguidos no ouvido humano, para serem sons distintos, o intervalo de tempo entre eles tem que ser de 0,1 segundo. O que quer dizer isso? Que se chegarem dois sons no seu ouvido com um tempo inferior a 1/10 de segundo, você só escuta o primeiro, o outro passa direto. Por quê? Porque ainda está vibrando no teu ouvido o som que chegou antes. Entre um som e outro, tem que ter pelo menos 1/10 de segundo de intervalo para que você possa escutar os dois. Tá? Então, vem escrito isso na questão. Que, para você distinguir dois sons, tempo, tá? Entre eles tem que ser de 1/10 de segundo. Isso explica por que você, quando tem uma parede aqui pertinho, você fala, você não escuta o ar de volta, ele vai chegar no teu ouvido num tempo menor do que 1/10 de segundo. E aí, quando ele chegar, ele vai estar vibrando no teu ouvido o primeiro ar que você falou.
Você escutar o som e o eco, tem que ter pelo menos 1/10 de segundo entre um som e outro. Essa questão é clássica. Aí, existe aqui um elemento que vai emitir um som. Olha a boquinha dele. Emitir um som aqui. Aqui está na parede. Tá? A velocidade do som é de 340 metros por segundo. E vem a pergunta: qual a distância mínima entre o cara e a parede para que ele emita um som e escute de volta? Emita um som e escute de volta. A distância mínima entre o cara e a parede. Ora, essa distância vai ser percorrida 2 vezes, na ida e na volta. O tempo entre a emissão e a volta é de, no mínimo, 1/10 de segundo, senão você não escuta. Então, me diz, qual a distância que o som percorreria nesse tempo? Pensa, o V é constante, então, ΔS é VT, certo, gente? V constante. Se eu multiplicar o V por T, eu vou ter a distância que o som andou. Porque o V é constante. Isso aqui é movimento uniforme. Acompanha. Se o som anda a 340 metros por quê? Segundo. E o tempo total que ele vai andar para voltar para o seu ouvido é 1/10 de segundo. Multipliquei, ele tem que andar 34 metros. Só que 34 metros é o total que ele anda naquele tempo. E eu pedi a distância entre você e a parede. Olha, o som vai e volta. E tem que andar um total de 34 metros. Quem é a distância mínima para você poder escutar o eco? 34 sobre 2. 17. Por quê? Com 17 de ida, 17 de volta, ele anda 34. Com 34, o tempo é 1/10 de segundo, vai dar tempo para o teu ouvido pegar. Então, a distância mínima entre você e a parede para conseguir escutar o eco é de 17 metros. Cara, esse problema é mais velho que meu avô usando o uniforme da escola pública. Meu Deus do céu. Ele já caiu 500 vezes em prova. Tá? E se cair de novo, você tem que conhecer, porque senão tu vai errar uma questão que é um clássico. Tá? Por que eu dividi por 2? Porque o som tem que ir e voltar. Como ele tem que dar 34, 17 para ir, 17 para voltar. Certo? E nós temos mais um clássico sonoro para fechar nossa brincadeira. Portanto, o que a gente vai deixar pronto para você aí? Repassando tudinho que tem que repassar para você poder lembrar. Som não se propaga no vácuo. Som precisa de meio para se propagar. Som é onda mecânica. Luz, assim como onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, tá? Tudo isso é onda eletromagnética. Essas ondas não precisam de meio para se propagar. O campo delas se propaga no espaço. Tá? Essas ondas, que andam muito mais rápido que o som, são chamadas de ondas eletromagnéticas. E essas, cuidado, elas se propagam no ar. Elas se propagam na água e outros meios, mas também se propagam no quê?
Se você botar um despertador para despertar no vácuo, longe da Terra, longe da atmosfera, longe de tudo, bota o despertador assim, e você olhar a hora do despertar, ver a hora você vai ver, escutar não vai. Por quê? Porque para o som chegar em você, tem que ir batendo molécula a molécula, molécula a molécula, e chegar no seu ouvido. Se não tem nada para ele se propagar, não tem como. Então, som, onda mecânica, não se propaga no vácuo. Luz, onda eletromagnética, se propaga no vácuo. Período. Tempo para uma vibração completa. Subida e descida. Não é só subida nem só descida. Tempo para fazer a vibração completa. Frequência. Número de vibrações por segundo. O que é uma frequência de 10 Hz? É vibrar 10 vezes em cada o quê? Segundo. Repara, já foi questão. Eu fiz uma parecida com isso hoje. Já foi questão de prova. Você saber a definição de frequência, mostrando uma onda para você, dizendo quanto tempo levou para fazer essa onda e pedindo a frequência. Alguma coisa assim? Mas assim, ó, essa onda levou 4 segundos para ser formada. Qual a frequência dela? Levou 4 segundos para se formar. Qual a frequência dela? O que você faz? Cada par desse, que sobe e desce, é uma onda, é um comprimento. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 vibrações. Eu farei 4 segundos, portanto, 2 Hz. 8 vibrações em 4 segundos. Dividiu, frequência 2 Hz. Aí, o cara vai dizer para você que esse pedaço aqui vale 2 metros. Esse. E pede, qual a velocidade de propagação da onda? Calma. C igual a lambda F. Isso aqui não é lambda. O lambda tem que ter a subida e a descida. Portanto, o lambda vale 4 metros. Fez isso? Tem a velocidade. 4 vezes 2, que é a frequência. Velocidade, 8 metros por segundo. E assim vai, gente. Esse é o estilo de questão que você pode esperar que vai estar lá para você fazer. Vai estar pronta para ser repetida por você e matar a pau o nosso V igual a lambda F. Acho que você, depois de fazer tanto, você deve começar a entender como é que forma. Né? Tudo bem. Fechando o nosso bate-papo, o V igual a lambda F, da onda mecânica, da onda eletromagnética, tá? Se propagaram no vácuo, por aí vai, vieram as 3 qualidades fisiológicas de um som, que são altura, intensidade e timbre. Altura é frequência, é nota diferente, é toda frequência diferente. Altura é som mais grave, som mais agudo. Volume é intensidade. E não é altura, é intensidade. Um som de maior intensidade é um som de maior amplitude, ele vibra maior, mas também tem não é altura, é intensidade. E
Quando você tem que discernir entre sons iguais, por exemplo, mas emitidos por instrumentos diferentes, ou até vozes diferentes, você define pelo timbre. Altura, timbre e intensidade são coisas que você pode guardar para pegar mais uma questão da prova ou uma das que vai cair. César, eu espero que você tenha conseguido ver como é que funciona a parte de ondas que cai na prova de vocês. Porque não tem nada além disso. O que cai é isso aí. Não vai além das... O curso de ondas é só isso? Claro que não. Tem muita coisa no curso de ondas. Mas, para vocês, em termos gerais, só essa parte aqui interessa. O resto não existe, não está no programa, então você não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o que pode cair. Tá? Então, acompanha comigo. Não para de exercitar, não para de visualizar essas coisas, pegar provas passadas, tá? Provas passadas e saber como elas funcionam, refazer questões. Lembra que às vezes, tem uma questão na prova, uma de física, que é assim, fora de nível, fora de padrão. Ela vem, não sei bem porquê, tá? Mas vem para ninguém acertar. Beleza. Qual é a importância que essa questão tem? Mas só tem uma. Ela vai definir, em primeiro lugar, se para você serve a última vaga, contanto que seja sua, essa questão só vai te atrapalhar. Não tem o que fazer. Ricardo, se você tiver tempo, sim. Mas você não pode perder esse tempo antes de acabar a tua prova. Então, uma questão dessa, enrolou, não sabe o que fazer, pula! Sem dó nem piedade. No final, se der tempo, você faz. Se não der, chuta uma letra. Por quê? Porque vai levar, às vezes, um tempo tão grande para fazer aquela questão que você vai acabar errando 3 ou 4 outras, porque você teve que correr com elas, e se você não correr, se você acertar, ou seja, não pode ficar perdendo tempo. Não se faz a prova na ordem da prova, se faz a prova na sua ordem, do jeito que você quer. Você pagou, a prova é sua. Quem faz a ordem é você. Tá? Então, procura fazer as coisas e, se pintar alguma coisa muito problemática, deixa para depois. Tá? E tenha tempo na tua prova. Tenha tempo da maneira de por exemplo, uma coisa que acontece muito. Está fazendo uma questão lá e tem A, B, C, D, E para marcar. Aí você está fazendo, você acha que é letra C, aí você fala assim, deixa eu ver aqui a dúvida, não acho não, não é C não, não é C não, não é C não. É B. Tá? Não, você é B. Aí, de repente, assim, não. A besteira minha é letra A, tenho certeza que é letra A. Aí você deixa assim. 3 horas depois, você vai marcar o cartão, você volta na questão, tá assim. O que você marcou? Você vai acabar tendo que ler tudo de novo? Não faça isso. Chegou à conclusão, é letra A. Lembra disso lá? A. Você vai marcar, está escrito aí que você quer. Você não vai discutir nada. Meu por quê? Você estava no início da prova com a cabeça fresca, com tudo bonitinho, e chegou na resposta. 2, 3 horas depois, você é acabado. Tá? Não aguenta mais nada, você perguntar qual é o nome da sua mãe, você tem dúvida. Aí você vai tentar ressuscitar de novo, vai trocar uma opção que você fez quando estava com a cabeça fresca. Provavelmente você vai fazer besteira, vai errar. Só que não. Então, se aqui tem a questão 21, botou aqui A, você voltar, está escrito ali.
Não tem dúvida. Outra coisa que é muito comum quando você vai fazer prova, você perde um tempo danado à toa, à toa. Por se você faz isso para não fazer mais? Tem assim, né? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Você foi ler as opções e viu que a letra A é um absurdo, que não pode ser. Tá? Disse que os dinossauros viveram em 1920. Não é possível uma coisa dessa. Você viu que está errado. O que você faz? Não lê mais. Você tem certeza que está errado? Aí o que você faz? Você volta e lê ela de novo. E você sabe que está errada. Você lê de novo. E você daqui a pouco lê de novo. Quantas vezes você vai ler um troço e tu sabe que está errado? Repara, tem a letra C. Não é possível. Isso não pode ser, isso não existe. Pista. E não lê de novo, porque você perde um tempo danado lendo um monte de vezes uma coisa que você já sabe que não está certo e que você não vai marcar aquilo. Para que ler de novo? E você lê várias vezes. Tá? Crianças, viu que o negócio é fora, está fora, não tem jeito, não é. Nem olha mais para aquilo, olha só para aquelas que você tem dúvida e não lê tudo de novo. Porque se você fizer isso, você vai fazer 10 provas em uma. Por isso não dá tempo. Por isso você perde um tempo danado, diz assim, não dá tempo de fazer a prova. Às vezes não dá mesmo, tá? Mas na maioria das vezes, você perde tempo que não devia perder. Um detalhezinho como aquele de colocar a letra do lado, tá? Para você não ter dúvida no que você marcou. Que você tirar da tua vida a opção que você viu que estava errada, para não ler de novo, você lê só as outras. Tudo isso vai fazer você ganhar tempo na prova. E tempo na prova é tudo. Quanto mais tempo você tem, melhor você faz. Tá? Tudo isso é prática de como fazer bem uma prova de concurso. Essas e outras, a gente vai devagar conversando com vocês, para você pegar um jeitinho, sabe? Pegar os bizus para poder chegar e fazer uma boa prova. E com elas, chegar bem. Tá legal? Crianças, prazer em estar com vocês. Legal que você está aqui comigo sexta-feira à noite. Tá? Vamos caprichar, vamos chegar bem, vamos com fé que a gente vai conseguir. Um beijo a todos. Tchau, um abraço e vamos à luta, vamos à luta. Não pede a tua vontade, que é com ela que você vai. Tá legal? Abraço a todos. Tchau, tchau.